Olá, boa tarde, meus caros. Estamos aqui de volta com o bate-papo da Aninha. Hoje, um bate-papo especial, né? Aproveitando a semana do Dia dos Pais, nós vamos falar com duas mamães e discutir, como nós colocamos lá na nossa chamada, um pouco sobre mães que trabalham, os desafios das mães que trabalham. Trouxemos duas mães, amigas nossas, especiais aqui. Como eu disse, em toda live eu falo isso, quem tem bons amigos nunca fica sem assunto, né? Sempre tem alguém para socorrer. E eu gostaria que elas se apresentassem para a gente, falasse um pouco da história de cada uma, para a gente poder conhecer, né, e falar um pouco daqui a pouco sobre os desafios que elas enfrentam com a maternidade. Vamos lá? Vamos por ordem alfabética, Daniele? Pode ser. Boa tarde a todos. Primeiro, uma satisfação estar aqui. Realmente é bom estar entre amigos, falando de algum assunto que talvez não é o meu padrão de falar normalmente, mas que tem tudo a ver com coisas que eu senti, vivi, experienciei, né, e que gosto, sim, de dividir com as pessoas. Eu tenho uma unidade da Boali, né, uma loja de alimentação saudável, e também sou franqueada do Instituto Você e treinadora em programação neurolinguística. Então, e tenho trabalhos com o governo do estado também. Então, é uma carreira bem puxada, com uma carga horária aí bem diferenciada, né? Horários não muito definidos. E junto a tudo isso, eu sou mãe da Sofia, uma menina linda de 1 ano e 3 meses que tem mudado a minha história. Muito bom. Sandra. Pois é, eu sou a professora Sandra Aparo, né? Então, eu já me apresento como professora, que eu tenho muitos alunos aqui, e sou formada em letras, tá? E eu sou cofundadora da empresa Aba Mais Inteligência Afetiva, que trabalha com um segmento para autismo, né? Análise do comportamento, recursos terapêuticos, que a gente vem se lançando aí no mercado para falar um pouco sobre esse assunto. Então, esse é meu novo desafio agora no mercado de trabalho. Mas eu atuo como professora na sala de aula há mais de 20 anos. É ruim falar isso, né? Fala assim, mais de 20 anos, oxa! Começou bem jovem, né? Recém-formada. Tá, e você é mãe de quem? Você não falou, né? Eu sou mãe da Valentina, né? Uma menininha de 7 anos hoje, e ela é mais um dos desafios, né? Que a maternidade coloca pra gente. A Valentina, ela é uma criança autista, então é um cuidado que a gente também tem que ter, né? A gente tem que aprender a lidar com essa situação, a gente tem que aprender a acompanhar, e por isso que eu digo que é mais um desafio. Então, eu sou a professora Sandra Aparo, mãe da Valentina. Muito bem. E aí, eu queria ouvir de vocês, que vocês falassem um pouco como é que foi a maternidade na vida de vocês. Antes de entrar na questão profissional e tal, como é que foram os desafios de ser mãe, né? Que momento da vida isso chegou e como é que foi o impacto disso no dia a dia de vocês, nos relacionamentos de vocês? Vamos lá, Daniele. Começando por mim? Então, é ordem alfabética. Nem sempre, podem se organizar aí. É que a sua experiência foi antes da minha, Sandra. Acho que eu demorei mais um pouquinho. Na verdade... Eu acho que eu demorei. Eu acho que durante muito tempo, muita gente que me conhece, inclusive, falou para mim, Daniela, eu nunca te imaginei mãe. Então, é o que eu mais escutei quando as pessoas souberam que eu estava grávida, né? Por quê? Porque eu tenho uma vida muito acelerada. Sempre gostei de fazer muitas coisas, de ter novos desafios, de aprender, né? Gosto de aprender muito até hoje, estudo, passo, transmito, viajo. Então, para mim, todas essas descobertas são muito importantes no processo de viver mesmo. E diante de tudo isso, as pessoas imaginavam que não cabia um filho. Eu nunca achei que não fosse mãe, mas também deixei com que o universo dissesse qual era o meu momento. Posso dizer que no ano em que eu fiquei grávida, eu senti isso. E aí eu comecei até a falar para meus amigos, acho que eu estou no caminho de ser mãe.
Só que eu não sabia com quem ainda não, entendeu? Naquele momento eu só sentia que a maternidade estava chegando. E aí eu reencontrei um amigo antigo e acabou que a gente ficou junto. E de ficar junto, a gente acabou tendo uma filha. Eu acho que foi rápido, porque eu me sentia realmente pronta para tudo isso. Inclusive, casar, estar com alguém. Isso aos meus 38 anos. Então, bem fora do padrão das minhas amigas, por exemplo, que foram bem antes disso, que tiveram esses desafios antes. Por um lado, foi muito bom, me trouxe uma maturidade e uma tranquilidade daquilo que eu já tinha vivido. Por outro lado, eu já tinha muitos compromissos. Eu já tinha 2 empresas que não tinha como dizer, não, agora eu vou me dedicar à maternidade, as empresas ficam de lado. A empresa, né, assim como da sua filha, Jefferson, chama ela do trabalho, então é isso. A empresa nos chama para o trabalho, né? Sábado, domingo, feriado à noite. Quem é empresário sabe bem disso. Então, não tem hora, não tem dia. E tudo bem, os que eu fazia com o governo, eu conseguia licença maternidade, e com o resto, e com as minhas empresas, o que eu fazia, né? Eu comecei nesse momento a entender primeiro. Eu já trabalhava com inteligência emocional também, com programação neurolinguística, eu trabalho com isso, mas sentir e experienciar é diferente de só saber, né? Primeiro eu experienciei com uma questão hormonal, realmente que eu sabia teoricamente, influencia na minha própria história. A importância de voltar, né, para o ninho, bem usando o nome aí da empresa do Jefferson, querida, de voltar para o ninho e no ninho recuperar a sua... É lindo. Né? Eu era muito independente, mas nesse período a minha mãe, a minha irmã foi meu esteio. Não de falar o que eu tinha que fazer, mas só de estar um pouquinho mais com elas, parecia que isso vai vir aquela força. E tem muito a ver com o feminino, né, isso. Então, nesse processo, eu fui redescobrindo, na verdade, descobrindo uma Daniele mãe. E desconstruindo algumas questões que, como a gente estava papeando antes, que eu nunca conseguiria ter de novo. Claro que eu vou ter meu tempo, estou conseguindo isso cada dia um pouquinho mais, alguns minutos mais, mas com certeza nunca será igual, né? E aí a gente se cai em alguns sentimentos, mas a gente fala isso em outro momento aí. Já a Sandra contar um pouquinho da experiência inicial dela de maternidade também. Eu sou contadora de histórias, né? Então vai vendo. Eu estudei muito primeiro. Eu tinha e até um dado que eu pesquisei para a gente colocar aqui é que as mulheres elas estudam, tá? 16% mais do que os homens para serem aceitas competitivas no mercado de trabalho. Aí eu falei assim, gente, que legal, não sabia disso. E eu estava estudando muito, estudando e assim, não é uma coisa, isso daí é muito relativo, né? Porque deve ter estudam mais, mas eu queria muito estudar, queria muito me capacitar, e na minha área o mestrado, por exemplo, era necessário, porque quando você está na sala de aula, você precisa, né, do mestrado, você precisa de doutorado, e eu parei no mestrado, porque eu queria engravidar, então eu fiz o mestrado, e já era tarde já, se eu não engravidasse naquele momento, talvez eu não conseguisse engravidar, porque um outro detalhe que eu acho interessante com relação à mulher é que existe um tempo, né, uma questão biológica que você tem que respeitar, e tem tudo, tem gente que vai falar assim, olha, hoje a tecnologia, a ciência possibilita isso e aquilo, tem mulheres com 50, com 60 anos engravidando, mas acontece que você percebe que você tem que dar conta daquilo também. E o meu processo foi um pouco mais difícil do que o da Daniele, porque eu fiz um tratamento, né, para poder engravidar, justamente para não perder muito mais tempo e conseguir ser mãe. E é engraçado que eu já achava que eu tinha esse instinto maternal, mas eu tinha outras coisas, outros compromissos, né? Comigo mesma, né? Cobranças que a gente tem, né? Porque a gente se cobra, eu preciso estudar mais, eu preciso me capacitar mais, eu quero fazer isso, eu sonho com isso. Mas a maternidade também era um sonho.
E eu fui muito abençoada, porque eu consegui engravidar, e a Valentina, assim, ela é maravilhosa, e ela me desafiou de tal maneira, como mãe e como pessoa, que a gente acabou fundando essa empresa, que é Aba Mais, que trabalha com autismo e com análise do comportamento. Então, assim, ela não é só uma filha maravilhosa, ela é um grande incentivo para eu aprender mais, estudar mais e me desenvolver também como pessoa, porque de lá para cá, desde quando ela nasceu até os 7 anos que ela está hoje, eu aprendi muita coisa. Com ela, inclusive. Pois é. E esse caso da Sandra, que eu acompanhei por uns meses de perto, né, é realmente um grande caso, né, de você ver que uma situação que poderia parecer adversa, né, se transforma numa grande inspiração, né, e é um desafio viver com pessoas tão especiais quanto as pessoas que estão aí nessa situação de autismo, né, eu acho eles são muito interessantes, inteligentes, né, desafiadores. Bom, e o trabalho? E aí, né? Gente, tem um monte de gente falando boa tarde aqui. Aqui o Vinícius. Oi, Vinícius. Oi, né? Vinícius. O Vinícius, para quem não sabe, é o marido da Sandra. Está aqui a Graziella. A Andréia falando que é mamãe do Tomás, da Ananda e do Bruno, né? Muitos desafios. Que demais. Né? Aqui nós temos ela é minha prima, viu? E a primeira tenente coronel à frente de um batalhão, primeira mulher à frente de um batalhão lá em Tocantins. Olha só, parabéns. André, que bacana, desafiador mesmo, viu, André? Temos também a Maria Sabrina, que está falando oi, né? Também tem uma amiga que tem uma empresa, e passa também com filho, 2 empresas. Uma filha também, passa com grandes desafios, eu conheço. Olha só. André falando... A Graziella é irmã da Sandra, né? Minha irmã. Tá. E ela tem 2 crianças também, muito desafiadoras, né? E também está nessa proposta de trabalhar e cuidar das crianças. Pois é. Aqui a Aline é minha sobrinha, também é profissional da área de saúde, está licenciada, e ela tem lá 2 gracinhas, que são o Pedro e o Nicolas. Está aqui a Cristiele, boa tarde, Cristiele, né? O Marcos, que está sempre lidando aí no movimento dos jovens, né, da AGE, né, presidente da AGE Goiânia, né? Obrigada. Da AGE Goiânia, sempre tem nos prestigiado, Marcos, muito obrigado pela presença. Charles Pereira, um tiozão aqui, falando que, né, tá, Maria, aqui, Ana Vitória, boa tarde. Gente, nossa, que bacana. Cristiana, muita mulher hoje, né? Edna Maria, né, a mamãe da Dani. Minha mãe, entrou. Graças. Dona Edna, obrigado, tá? Sua filha é um show, muito bacana. Andréia falando de novo, Eliane, madrinha da Dani. Nós estamos muito populares hoje. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Façam perguntas aí. Olha, a tia da Valentina. É a Graziella. Muito bem. Gente, obrigado pela presença de todos vocês. Façam perguntas, desafiem essas meninas. Vamos falar aí da carreira, né? Como é que... Estou lá no meio daquela correria do trabalho, né, cheia de dificuldades para conduzir a vida com marido, com casa e tal, já é um desafio. E aí chega a maternidade. E o trabalho? Como é que são as fases de adaptação desse dia a dia maluco de vocês? Começa aí, Sandra. Vou lá, então. Primeiro que começa assim, né? Professor tem aquele horário de trabalho, né? Manhã, tarde e noite, praticamente, e você tem que conciliar. Então, eu dava aula pela manhã e dava aula à noite, e eu voltei um pouquinho antes para dar aula, um pouquinho antes de terminar minha licença maternidade, eu voltei a dar aula à noite.
E a Valentina teve que ir para o berçário, muito novinha. E, assim, foi um dia inesquecível, porque quando eu terminei e fui buscar a Valentina, né? Pela manhã, fui buscar a Valentina no berçário. Voltei de manhã, voltei à noite, fui buscar a Valentina no berçário, ela soluçava. O dia inteiro ela ficou soluçando, como se fosse, assim, aquela separação, sabe? Aquela coisa, assim... Eu fiquei traumatizadíssima. E foi, talvez, a minha primeira culpa, né? Mas eu segui em frente, porque eu não me vejo sem trabalhar. Eu me vejo mãe, sim, eu sou mãe mesmo, eu acompanho tudo da minha filha, mas eu não me vejo sem trabalhar. É muito difícil para mim, eu sou muito, digamos assim, ansiosa, inquieta, eu quero aprender, e é difícil eu me enxergar só mãe, só casa. Às vezes as coisas acumulam, sabe? E me tiram um pouco do eixo, mas a prioridade é ela, em sequência o trabalho, só que eu nunca penso em criar situações que prejudiquem o trabalho por conta dela. Então, assim, é uma situação que você tem que conduzir, que você tem que pesar. E como é que é isso? Assim, tem que conduzir, tem que pesar, mas tem sido pesado? Sim, geralmente porque você abre mão um pouco de você, né? Porque as coisas que eu faria para mim, né? Você acaba tomando, ela toma o espaço, mas ao mesmo tempo te dá uma satisfação muito grande, porque você está contribuindo muito para a criação daquela criança, daquele ser, você está aprendendo também com ela. Então, assim, eu sou muito maternal, não tem jeito. Não tem jeito, assim, eu acho que é importante demais você participar de tudo. Nem sempre a gente consegue. Eu já faltei a alguma reunião na escola, porque estava dando aula. Uma ou outra vez eu tive que pedir licença para assistir a uma apresentação dela, ou alguma coisa nesse sentido, mas nunca nada que tivesse prejudicado nem o meu trabalho e nem a maternidade. E se for necessário, né, eu acho que a Daniela já deve ter feito isso alguma vez, né? A gente trabalha no sábado, no domingo, trabalha um pouquinho de madrugada e dá conta, porque é melhor assim, é mais confortável assim. A Andréa está falando aqui que culpa é o principal sentimento da mãe. Eu não sabia que vocês carregavam esse peso. E que precisa conciliar trabalho, crianças e tal. Alguma sugestão sobre como lidar com esse sentimento, Dani? Fala um pouco aí da sua experiência. Então, a culpa, ela é um sentimento realmente bem presente, pelo menos no início. Hoje, se eu disser que ela não existe, eu estou mentindo, ela ainda existe, mas eu consigo lidar melhor com isso. E contando um pouquinho do início, dizendo como eu cheguei nesse denominador comum que me acalma hoje mais a alma, assim. A culpa se sente dos dois lados. Eu sentia culpa por não cuidar das minhas empresas, como eu gostaria, e como muitas mães conseguem cuidar. Eu estou invertendo um pouquinho, porque a culpa pelo filho já é comum. Né? Já é. O filho já é comum. Então, o outro lado, você também se culpa. Então, você une uma guerra de forças em todos os lados, parece que eu não consigo. E falar o que aconteceu comigo é que, apesar de eu continuar, tinha hora que, na verdade, você dá vontade de sumir de todos. Tipo, deixa eu não ser nem mãe, nem empresária, tipo, esconder embaixo da cama um tempinho aqui. E por que eu tô trazendo isso? Acho que eu nunca falei disso para ninguém, e tô falando isso aberto na live, talvez nem para minha mãe e para minha irmã. Mas eu acho importante as mulheres entenderem que é um processo natural. É um processo de reconstrução, e em reconstruir, você não sabe o caminho ainda. Então, é natural que você ainda esteja aprendendo qual tijolo colocar onde, qual a hora colocar, né? E qual espaço você tem que dar para cada coisa na sua história. Então, foi assim de início. E aí me ajudava a minha família, me ajudava minhas amigas. Ao mesmo tempo, outras amigas tentavam ajudar e aumentava a culpa, porque começava a dizer assim, olha, muito legal, mas tem que ficar com ela até 6 meses, tem que ficar com ela até 1 ano,
né? Você tem que amamentar, e você tem que, assim, tudo ajuda, mas tudo é pressão do que você tem que fazer. E aí o que eu comecei a perceber é que a gente tem que seguir muito mesmo o coração e a relação com a sua filha. Então, aquela hora que eu achava assim, tudo bem de não amamentar, agora tudo bem, porque eu precisava daquilo para mim também, aquele momento, não estou dizendo para fazer isso, a amamentação é muito lindo, né? Eu sinto até muita falta do momento que eu amamentei. Mas para dizer que você tem que ir até o seu limite, se aqui não dá, tá tudo bem, assim, né? Nós somos humanos. E tudo bem se naquele momento eu não era a melhor empresária. A sociedade cobra. Tudo bem se naquele momento eu não era a melhor empresária que eu podia ser. Tudo bem se eu não era a melhor mãe que eu poderia ser. Eu era o melhor que eu podia ser naquele momento. E aquilo ia passar como as coisas passaram. Eu tive e tenho um grande parceiro, isso ajuda muito no processo, né, todo. Com 4 meses eu resolvi colocar ela numa creche, e aí a Sabrina falou, né, que a terceirização, as pessoas nos cobram. E é bem isso mesmo, as pessoas falam, mas por que você vai colocar com 4 se para o governo você pode ficar até 6? Porque além do governo eu tenho minhas empresas, e eu precisava de um tempo para cuidar delas, porque senão eu ia ficar sempre nessa guerra. E a minha filha me ajudou, viu? A minha filha, ela foi para a creche, voltou e estava tudo bem. Ela não chorava, ela estava tudo bem para ela. Eu deixei meio período. E aí eu tentei conciliar nesse esquema. Então, meio período ela ficava na creche, meio período eu ficava com ela, e esse meio período eu rendia mais para minhas empresas. E eu fiz isso até os 6 meses, depois eu voltei para o governo, então governo e empresa já não tinha mais esse tempo, e a gente foi ajeitando, depois, acaba que hoje eu tenho uma pessoa que fica com ela integral na minha casa. O teletrabalho nos aproximou, porque eu saio para beber água, eu vou ao banheiro, né, almoço e já vejo antes não. Mas isso foi ficando mais tranquilo. E um dia, né, eu escutei em um grupo, assim, né, a sua filha sabe quem você é. E isso, para mim, foi bem importante, assim. Né? A gente tem um elo de gestação com o filho. Ela não acha que ela vem com a mãe tranquila. Poderia ser, mas não é. A mãe dela é agitada, a mãe dela faz milhares de coisas. E aí, quando você entende isso, ela não é a filha, né, da Sandra, não é a filha da Carol, ela é a filha da Dani. E a Dani é assim. E aí você começa a aceitar que você é assim. E a sua filha vai aceitar que você é assim, porque ela é sua filha, ela saiu de você, e ela tem esse elo com você. Então, é nisso que eu comecei a me basear mais nas tomadas de decisão. Até quando eu viajo para dar treinamento, então eu despeço, converso, mesmo que ela ainda não tenha compreensão total, né? Deixo ela mais quietinha aqui, mas despeço, converso com ela, porque o inconsciente dela está buscando isso já vai aprendendo que a mamãe nem sempre tá, mas sempre vai voltar. E que ama muito ela. Então, é assim que eu trabalho com a minha filha. Muito bom. Essencialmente, é essencial isso, falar com a criança, né? Você se colocar para a criança, isso aí é fantástico. Né? Domitila, olha só, esse desafio que a mulher tem hoje, e como a gente observa que todas as mulheres falando, que a gente é muito cobrada, como é que os papais ajudariam a desenvolver menos culpa nas mamães? Como é que nós, homens, participamos desse momento? Nós estamos meio distantes disso, porque tem um momento que a gente corre de tudo, né? Como é que a gente poderia colaborar mais com vocês nesse aspecto? Ensina pra gente. A Dani falou uma coisa agora, falou assim, eu tenho um parceiro muito legal que me ajuda bastante. E eu queria repetir essa frase. Eu também tenho um parceiro muito legal que me ajuda bastante na criação da minha filha. E ajuda mesmo, muito mesmo. E os homens, eles podem ajudar, sabe? Confortando, dando carinho, eles podem ajudar em casa também, eles podem ajudar conversando e decidindo juntos, não abandonando porque, na verdade, acha que essa função é sua ou que aquela função é dele, porque não existe mais isso, né? Não tem esse tipo de função. Esse sexismo aí que a gente sabe que tem e tudo mais, mas na nossa cabeça já não tem.
tem. É igual eu estava dizendo no início, nós não somos sexistas, então você pode lavar a louça assim como eu posso, porque você também suja a louça, né? Então também pode lavar a louça. Você também pode cuidar dela enquanto eu participo da live, porque eu também cuido dela quando você está trabalhando. Então, assim, essa divisão para a gente é importante, e mesmo eu vou falar para as outras mulheres, mesmo que eles não façam muito bem feito, porque ninguém vai fazer igual você faz, né? Mesmo que eles não façam muito bem feito, considere o fato deles quererem fazer como um carinho, uma ajuda, assim, eu tô aqui, eu vou te estender a mão, talvez eu não vou fazer assim, muito legal igual você faz, mas eu posso te ajudar? Sabe assim, eu posso te ajudar, já dá assim, já é um carinho, já é uma coisa boa, já. É assim, a minha visão. Sim. E tem duas coisas assim que eu queria complementar, né? Quando eu falei que ele é um parceiro e ajuda, ele me ajuda emocionalmente, no sentido assim, às vezes eu me culpo e ele diz, você faz tudo que você precisa fazer, entendeu? No fato da Sofia, a gente entende que é a responsabilidade dos dois. Porém, quando você entende que é a responsabilidade dos dois, o que a Sandra falou é muito importante. As mães precisam entender isso também. Porque às vezes eu entendo que é a responsabilidade dos dois para falar que agora é a hora dele ficar com ela e dar banho igual eu dou, e arrumar as coisas igual eu arrumo, e dar comida igual eu arrumo, que igual eu faço. Igual. Então eu não estou falando que a responsabilidade é dele, ele virou meu funcionário. Eu estou falando isso porque eu vejo muitas amigas com brigas homéricas. Funcionário do mês. Funcionário do mês. Então, quando a gente fala que a responsabilidade dos dois é dos dois, ele tem direito, inclusive, e isso eu sei que dói muito para as mães, o pai tem direito, inclusive, de dizer, não, eu não vou colocar essa roupa porque eu que estou dando banho, eu que estou arrumando, e agora eu quero colocar essa roupa. E isso eu já vi da briga, assim. Só que, gente, quando eu digo que a responsabilidade é dos dois, eu realmente preciso soltar. Se eu estou querendo segurar comigo, eu não solto, eu não vou ter parceria, eu não vou ter alguém dividindo a responsabilidade, porque eu não dou espaço para ele fazer isso. Então, isso também é importante que as mães tenham em mente. Eu vejo muitas mães amigas e muito problema em casamento, porque eu exijo que o outro seja meu parceiro, mas, na verdade, seja meu funcionário. Ele faça como eu quero que ele faça, só que dividindo meu horário. Então, cuidado com isso. Não vai fazer. Porque você vai sofrer mais. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender na vida, né, é não querer controlar aquilo que não é controlável. E na maternidade, mais ainda. Então, quando tá com ele, às vezes eu brinco, olha, eu colocaria uma roupinha mais de frio, assim, mas eu brinco. E se ele fala que tudo bem, tudo bem. Eu tenho que confiar que ele é pai, com uma responsabilidade tão grande quanto a minha, e que ele quer o melhor dela como eu quero. E eu sei que é bem... Ela estando vestida, né, Dani? Eu quero que as mães é fácil fazer isso. Normalmente é bem difícil largar a mão, né? Quer que seja de pai. A etiqueta tá para fora, o vestido tá ao contrário, mas... É o estilo. É porque o estilo do pai, às vezes, é diferente. Eu lembro quando a Carol era pequenininha, eu comprei uma jardineira para ela e a Ana odiava, assim. Mas eu queria que ela andasse de jardineira. Eu achava lindo demais, né? Meu marido comprou 3 roupas do Goiás para minha filha, entendeu? Vai fazer o quê, né? Eu sou atleta, mas fazer o quê? Ele é pai. Essas brigas existem. E ele faz isso de provocação, né? Nossa, tira foto. E aí, quando eu falo de ajudar, né? Entender assim, com um filho, eu não posso. É mais que ajudar. Meu filho, eu não ajudo a minha esposa. Eu sou responsável por ele. Então, eu divido as tarefas. Mas a minha esposa eu ajudo porque emocionalmente ela precisa de mim, entendeu? Assim como ele precisa da gente. Mas nesse momento de maternidade inicial, a mulher hormonalmente ela tá mais frágil, assim. Então, é um momento que precisa bem dessa volta. Então, pra gente até foi bem difícil. O nosso casamento deu uma bela desestruturada com o autismo, porque era uma coisa que nenhum dos dois, no momento, sabia lidar, né? E a gente se apoiou de uma maneira, assim, conforme a gente foi conseguindo uma forcinha aqui, uma forcinha ali, e a gente descobriu que dava para a gente fazer alguma coisa juntos. Então, assim, eu achei que o casamento poderia acabar,
mas na verdade ele fortaleceu, porque a gente topou fazer um negócio juntos, entendeu? A gente teve uma ideia juntos, a gente topou fazer um negócio juntos, e tudo que a gente faz para ela só fortalece nós dois, sabe? Então, no início, com o diagnóstico do transtorno do espectro autista, foi muito complicado. E aquele negócio da culpa vem de novo, né? Porque todo mundo fica assim, o que aconteceu? Onde que está o erro, né? A Sabrina colocando ali, ó, as primeiras vezes que eu saía de casa, ficava atrás da porta, até esperar ela parar de chorar, mas não intervinha. Isso também é uma dor, mas que a gente precisa aprender, e eu tô aprendendo cada vez mais. Às vezes eu tô no fim do dia muito cansada, quero tomar um banho, e a minha filha quer ficar comigo, eu fiquei o dia inteiro trabalhando. Eu fico 1 hora com ela, mas ela quer 2, ela quer 3, ela quer, enfim. Ainda mais eu que deixo ela ligada. O pai até ajuda a dormir, eu deixo ligada. Então, eu aprendi que às vezes ela vai chorar um pouquinho, às vezes ela vai, sabe? Mas vai passar rápido. É só porque, assim, é algo que ela queria e não pode. E aí, por outro lado, né, eu me ressignifico, pensando que ela precisa aprender limites. Ela precisa também aprender que nem sempre ela vai ter tudo que ela quer. Às vezes vai ser um não mesmo. Não, nesse momento eu não posso. Dá uma dor ensinar isso, né? E aí passa quando a gente pensa que faz parte do processo também. Tanto de cuidar da gente, quanto de educar o filho. Então, eu tô cada dia mais leve com isso. Ainda dá uma dorzinha, mas eu tô cada dia mais leve. Aí vai renovando, né? O primeiro dia na escola é um sofrimento. O meu primeiro filho é homem, né? Aí foi um pouco mais fácil, mas com a Carol foi mais complicado. Ela chegou na porta da escola e olhou e falou: o senhor vai embora? Eu vou... Mas é isso, é a experiência, né? Me digam uma coisa, eu fiz uma anotação aqui que eu queria muito entender, né? A minha geração foi a geração dos casamentos bastante jovens. Eu tenho 40 anos de casado, vou completar 41 anos de casado, tenho apenas 60 anos de idade, né? Mas a geração de vocês, né, da minha filha, do meu filho, de vocês, resolveram casar mais tarde, né? Ter filhos mais tarde, né? Vocês começaram a falar disso, de passagem, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais disso. É uma escolha porque eu preciso garantir, a Sandra começou a falar disso, né? Do quanto estudam a mais. Eu preciso garantir a minha posição primeiro, para depois ser mãe, para depois, mesmo estando casada, eu vou prorrogar isso para me firmar primeiro, porque o mercado é desigual? Então, era uma necessidade minha, eu posso falar por mim, mas estatisticamente falando, provam que o mercado é desigual, né? Então, se você for conferir as estatísticas, assim, a gente vai observar que os desafios para a mulher são muitos. Então, você trabalha, por exemplo, e cuida da casa. No caso de professor, você tem uma flexibilização de horário, né? Mas no caso de uma mãe que tem que deixar uma criança por período integral na escola, aí já é diferente, se ela tem que trabalhar essas 8 horas, né? Então, é mais complicado para ela criar o filho. E como professora, a gente usa muito e ouve muito o termo terceirização. É como se você terceirizasse a criança para outro cuidar. E daí, quando você chega em casa do trabalho, você tem que ir, né, cansada, muitas vezes, assim como o marido, e acaba que a criança vai crescendo sem limites. Acontece, gente, a gente sabe, não tem perfeição, a educação perfeita, ela está distante, a gente vai se aprimorando e vai construindo essa educação de acordo com as nossas necessidades, mas tem criança que vai para o videogame, o pai vai assistir ao telejornal, ou vai assistir, né, um filme, alguma coisa assim, e fica sem uma demanda, sem uma orientação, porque afinal de contas todo mundo está muito
cansado, já teve um dia, já teve uma situação. Então, assim, eu vejo, sim, essa dificuldade para a mãe que trabalha fora. E ela precisa de ajuda. A mãe que trabalha fora, ela precisa de ajuda, sim. No meu caso, é bem mais complicado, porque eu tenho os pais morando em outra cidade. Então, assim, parentes em Goiânia, eu não tenho parentes em Goiânia. Então, eu tive que conciliar minha situação de ser professora, e caiu bem para mim, porque eu podia ajeitar o meu horário para poder trabalhar com a Valentine, para poder acompanhar tudo que ela faz, todos os atendimentos que ela tem, todas as terapias e a escola e tudo mais. Mas, assim, é exaustivo, sim. É exaustivo, sim. E, com o tempo, eu fui diminuindo a minha demanda de trabalho, porque eu via que existia uma necessidade de acompanhá-la. Então, hoje, eu já estou num outro estágio. Eu invento trabalho ligado ao acompanhamento dela. Então, aí eu fui adiante, estou me desafiando, estudando uma coisa que eu não conhecia, me desafiando numa área que eu, né, caiu no meu colo. Então, assim, eu acho que o mercado de trabalho é desafiador, sim, para a mulher. Embora a mulher tenha conquistado o espaço dela muito bem hoje em dia. E na questão empreendedorismo, eu acho que a mulher é muito mais organizada, muito mais planejada, ela tem muito mais, assim, capacidade de gerir, porque, gente, gerir uma casa, né? É complicado, porque você conta com outras pessoas nessa organização, então vamos combinar. Você deixa o sapato lá fora, vamos combinar. E você pode fazer isso sem ser sargentão, igual a Dani falou, assim, não é funcionário do mês, né? Todo mundo combina. Então, todo mundo combina e faz isso. Mas que é desafiador, eu tenho praticamente certeza. Certeza absoluta. Chega no fim de semana, tem fim de semana que a gente não quer fazer nada. André, com certeza, a maioria dos empregos não suporta afastamento da mãe por 6 meses, e aí a única opção das mulheres hoje é adiar um pouco a maternidade. Fala, Dani, da sua perspectiva. Não, assim, os desafios em relação ao mercado são reais, né? Conheço empresas, inclusive, que não aceitam mulheres por isso, ou que tem plano das mulheres congelarem, né? Principalmente empresas de tecnologia, que tem um time mais com o pessoal mais novo, plano das mulheres congelarem os seus óvulos para garantir que elas não entrem na maternidade no momento do maior ápice, porque a tecnologia, o ápice é 30 e poucos anos mesmo, então, no ápice, ela estaria sendo mãe. Então, eu conheço algumas empresas multinacionais, mas com sede no Brasil, que tem programas assim. É meio assustador para mim, porque define um pouco do tempo em que a mulher quer escolher, mas é a realidade. No meu caso, foi um pouquinho diferente, porque, assim, o meu principal valor antes da Sofia era a liberdade. Hoje ele ainda é um dos primeiros, mas não é o primeiro mais. Então, não é que eu era contra, eu realmente deixava as coisas acontecerem como teria, diferente de muitas amigas que ficavam desesperadas, não, mas eu tenho que ter filho, eu quero casar, algumas muito pelo casamento, outras pela idade no filho, eu conheço as duas coisas, eu não tinha nenhum e nem outro. Às vezes eu parava para pensar e falava, não, mas se não for para ter, eu adoto um depois, eu ainda dizia assim para algumas pessoas, porque eu preferia ter alguém que eu realmente quisesse ter e que eu achasse que combinaria com o estilo da Daniele de fazer todas as coisas, né? E se não fosse para ter, eu adotaria uma criança, eu brincava com isso, depois eu adoto uma criança. Então foi realmente muito tranquilo essa pressão antes, eu não pensava muito em relação ao trabalho, mas quando o momento aconteceu, aí sim, aí você vem pensar, nossa, e agora? Beleza, agora aconteceu, eu tô super feliz, tô grávida, e como vai ser daqui mesmo 9 meses? E aí você começa já a tentar entender como vai ser o que você ainda não sabe? A controlar o que não é controlável, aquilo que eu falei antes. E aí dá um pouquinho de ansiedade, aí vem alguns sentimentos que a gente precisa respirar e controlar para não dominar. A Dani lida muito com treinamento empresarial, né, lá na Você, né? No Instituto Você, eu tenho uma franquia do Instituto Você, né, na região do Rio Verde, e dou treinamentos empresariais e de negociação e vendas, enfim, no Brasil também.
Na sua relação com o meio empresarial, você encontra muitas mulheres que estão construindo carreira e estão pensando, estão cheias de dúvida nisso? Aquelas mulheres mais jovens que estão lá com uns 25, 26, início de carreira, e cheias de incerteza com relação à questão casamento, maternidade, esse tipo de coisa? Sim. Início de carreira, de modo geral, até mais que no próprio empreendedorismo, eu encontro muitas, assim. E que não sabe, por exemplo, se vai fazer um mestrado ou um doutorado, ou se vai ter filho, e é realmente essa balança. Eu quero fazer um mestrado. Não, mas eu quero ter filho e vai passar da idade, então eu não vou fazer um mestrado, porque eu quero ter filho. Eu tive uma promoção na empresa, muito legal, mas será que eu aceito? Se eu aceitar essa promoção, como que eu vou fazer? Porque eu quero ter filho e isso vai me tomar todo o tempo, essa promoção vai fazer eu trabalhar fora do horário, sábado, domingo, enfim. E eu quero uma vida mais tranquila. Então, tem muitas mulheres indecisas em relação à carreira, nessa questão da maternidade, principalmente do time da maternidade, que foi um pouco o que a Sandra falou. Tá chegando, passando dos meus 35, então agora é tudo ou nada. Elas sentem nessa pressão, né? E eu conheço algumas que não conseguem ter filho, aí uma avaliação de não psicóloga, mas de quem lida um pouco com essa questão de pensamentos aí, como isso altera. Eu acho que, inclusive, essa pressão ajuda a não ter filho, sabe? A pressão é tão grande que o próprio corpo responde a isso, dando uma esperada. O metabolismo reage, né? Ela não tem com ela uma certeza de que eu mereço e eu posso fazer isso agora. Gostando de trabalhar, gostando de fazer. Então, é muito forte, porque é uma questão mesmo de trabalhar até o seu próprio merecimento entre ter uma coisa e ter outra. E eu até dizia isso, falei isso numa palestra trainer com os treinadores do Instituto Você, que talvez o meu ápice de olhar para a minha essência, né? A gente fala lá de níveis neurológicos, olhar para o meu nível maior, que é um nível mais de visão onde eu quero chegar de mundo, foi o dia que eu disse sim para a Sofia. E foi numa conversa em que meu marido falou para mim, bem claramente, a gente está falando em ter filho, mas foi a conversa que eu lembro mais dura, assim. Mas você tem certeza disso que você está falando? Você entende o que isso impacta na sua vida? Porque eu quero, mas você tem clareza disso? E como eu disse, eu me sentia muito preparada, e aí eu disse sim. E naquele momento, realmente é como se eu estivesse escolhendo entre uma coisa e outra. Assim, sim, eu quero isso, depois eu vejo o que eu faço com isso aqui. Foi meio isso que eu fiz, entendeu? Mas é duro, assim, alguns choros, alguns momentos de angústia que a gente passa, que talvez para homens isso não seja tão pesado. Aliás, eu acho que não é. Não é. Olha só esse bate-papo aqui. A Maria Sabrina falando, a gente consegue ser mãe, né, e ser um tanto de outras coisas, né? E a Andréia respondendo, sim, né, parece mágica, e parece mágica mesmo, né? O que vocês fazem é meio mágico mesmo, né? Engravidar é mágico, né? É o grande mistério disso tudo. Depois que a gente vira mãe, a gente descobre que é capaz de qualquer coisa. E qualquer coisa, tem histórias assim, de muito estresse e coisas interessantes, com eles, por eles, né? O trabalho faz bem para ser mãe. Aí, exato, né? E ter uma rede de apoio ajuda muito, e aí nós trouxemos a nossa filha para perto da gente, com o marido dela, e colocamos aqui do nosso lado, que era para a gente poder dar assistência e tal, né? Olha só essa declaração. Isso aconteceu com a Ana, minha esposa, quando nós resolvemos ter o segundo filho. Aí ela teve o primeiro, voltou para o trabalho, alguns anos depois nós resolvemos ter o segundo, ela falou, não trabalho mais de agora em diante, agora eu vou cuidar deles e da casa e de você. E aí, eventualmente, ela faz alguma coisa, mas, né, aqui tem um exemplo da Norlane, 12 anos de trabalho, e aí eu escolhi ser mãe, né? A Noriane é uma prima minha, ela tinha um grande emprego na rede da Drogasil, realmente nacional, assim, local, mas regional, e ela deixou tudo porque a filha dela, Sandra, assim como a sua, precisava de uma outra atenção, de alguns médicos, algumas cirurgias, que então ela preferiu deixar aquele momento, né, e ser mãe, e cuidar, e a filha dela é linda, tá crescendo, se desenvolvendo super saudável aí, né, Noriane, realmente um milagre de Deus, assim. E tem a ver com essa vibração e com esse amor da mãe também. Acho que tem um pouquinho disso no dedo ali.
Inclusive a Aline, que está nos assistindo aqui, ela ajuda muitas mães com isso. Ela, apesar dela ser jovem, já tem 2 filhos, também, ela é enfermeira de formação, então ela orienta sobre a amamentação, sobre as primeiras vacinas. Então, nós estamos até trabalhando a cabeça dela para ela transformar isso que ela faz tão espontaneamente em um apoio mais permanente para as mães, porque nós descobrimos agora que mães precisam disso, né? Desse apoio, dessa retaguarda, né? Quando você vira mãe, é um momento de muita cobrança. Essa questão da amamentação, inclusive, é uma questão extremamente importante. E não são todas as mães que conseguem amamentar. No meu caso, eu amamentei muito pouco e eu me senti muito mal com isso, porque eu não entendia porque ela não queria meu peito de jeito nenhum. E aí eu fui entender mais tarde que isso tinha alguma relação já com o autismo, né? Já tinha essa parte da sucção, ela não tinha força suficiente. Então, isso daí já eu entendi muita coisa depois, e eu me perdoei depois também, né? Mas é aquela questão, é uma questão de cobrança mesmo. Então, quando a Dani fala assim, olha, a gente escolhe ser mãe, a gente escolhe ser mãe. Eu deixei de fazer um doutorado em Lyon, na França, para poder ser mãe da Valentina. Eu optei pelo tratamento, e quando eu engravidei, foi muito bom para mim. A minha gravidez foi muito abençoada, e eu persegui muito o Vinícius para ele ser pai da Valentina. Eu persegui o Vinícius. Eu nem sei se ele queria ser pai, eu queria ser mãe e eu queria que ele fosse pai, então eu persegui o Vinícius, e eu queria que ele fosse pai da Valentina, e eu estava certa, porque diz a questão darwiniana que é verdade, que a gente acha o pai que vai ser o bom pai, né? Que a mulher tem esse feeling para o pai, né? Então eu fui atrás deles, não, você tem que ser pai também, eu tenho que ser mãe, vamos embora, vamos fazer isso. E ele topou. E ele, assim, topou muito, foi muito legal comigo, topou. E aí veio essa bomba para as nossas vidas, porque realmente mudou muito a minha vida, mudou muito a vida dele. Mas depois que passou desse estágio, assim, de estamos petrificados, assustados, veio uma reação que foi a reação, é nossa filha, vamos cuidar dela, vamos fazer tudo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí a gente achou um caminho muito legal, sabe? E eu acho que o parceiro é importante, mas eu também sei que a gente está falando para um monte de mãe solteira, né? Que tem mãe solteira, sim, no mercado. Tem gente que não tem rede de apoio. A gente sabe que não tem apoio, não tem, e vai terceirizar. E a gente viu o caso do menino Danilo lá, aquela questão do padrasto, aquela coisa toda. Quer dizer, é muito difícil, são inúmeras realidades que a gente tem que levar em consideração, sabe? E eu espero, assim, encorajar pessoas, sabe? Eu espero encorajar pessoas a não desistir, nem do seu sonho, nem da maternidade, porque por mais complicado que a maternidade possa parecer e por mais limitadora, você vai saber o que fazer, porque é uma coisa totalmente divina mesmo, é sem explicação o que acontece com as pessoas. A gente saber o que fazer com aquela criaturinha, você ter poder de decisão e poder ajudar aquela criatura, é um negócio fantástico. De fato. Nós tivemos uma experiência, apesar do Álvaro ser meu primeiro neto, eu tive a experiência, meu filho mais velho teve uma filha natimorta, chamada Esther, né? E ele falou um dia, nós lá no consultório, ela já tinha uma síndrome intrauterina, já estava detectada, era uma gravidez muito complicada, e ele falou assim, o médico falou, ela tem uma síndrome, e a esposa dele perguntou, tá, mas qual é? Ele falou assim, não importa, meu filho falou pro médico e para ela, não importa, a hora que ela nascer, a gente descobre como é que nós vamos cuidar disso. Então, eu acho, isso é uma coisa que eu guardo. Vocês já tiveram acidentes domésticos aí? Porque na primeira semana do Álvaro aqui em casa, nós saímos, eu, ele e o Frederico e a Carolina correndo para o pronto-socorro, o Frederico é meu filho, porque ele
se engasgou com leite, menina, e a gente não sabia o que fazer. Como é que é essa de administrar os acidentes domésticos? Fala, Dani. Vai lá. Vocês acreditam que eu nunca tive um acidente doméstico com a Sofia? Ai, que beleza, maravilhoso isso, viu? Esse negócio de engasgar. Eu tive essa questão de engasgar. É muito ruim, é muito ruim. Eu gritava, desesperador. Eu gritava. E o Vinícius virou a menina de ponta cabeça. Eu não sabia se ele estava fazendo certo, se ele não estava fazendo certo. Aí ela volta. Eles ficam muito roxinhos, é muito complicado. E eu percebi, e o Vinícius ficou bravo comigo, porque eu gritando não ajudava. E um dia, uma médica ficou brava comigo, porque a gente foi buscar o laudo para entrar no CRER, para fazer o tratamento no CRER. E aí, no momento, a Valentina tinha ficado internada, porque ela tinha tido uma crise, ela teve que tomar soro e tal, de respiratória, crise respiratória. E aí ela teve que tomar soro e tal. Aí ela ficou internada e ela tinha paura de gente com jaleco branco. Então ela viu uma pessoa vestida de branco, ela já gritava e começava a chorar. Ela era muito novinha e ela foi falar com 3 anos, né? Ela não falava, ela começou a falar tardiamente, que era outra questão. E aí a gente foi levar para conseguir entrar no CRER e fazer aquela avaliação, aquela coisa toda aquele acompanhamento que o CRER tem. Aliás, fantástico o acompanhamento que eles fazem lá. E aí a médica chegou perto dela de jaleco branco e ela ficou roxa. Ela chorou tanto que ela começou a ficar roxa. Aí eu comecei a desesperar, eu comecei a falar alto, o Vinícius fala baixo. Aí a médica, você não pode fazer isso. E aí foi a segunda chamada que eu tive, porque comportamentalmente falando, eu estava completamente errada, porque eu estava me desesperando diante do comportamento dela e eu ia fazer com que ela se comportasse assim todas as vezes que ela se sentisse ameaçada. Eu te garanto que foi a última vez que isso aconteceu. Mas por pura inexperiência de mãe de primeira viagem, mãe velha, mas de primeira viagem, né? Porque não importa, né, gente? Eu fui mãe com 42 anos, mas eu não sabia ser mãe ainda. E que dia que a gente sabe ser mãe? A gente é mãe e a gente vai aprendendo a sê-lo. Então, são situações. Então, essa de engasgar, eu vejo histórias de engasgar, volta aquela cena. Você vê uma criança indefesa, roxa, meu Deus. E eu custei tanto para ter minha filha, persegui tanto meu marido para ter uma filha, e aí eu vou deixar essa menina engasgar. Nós somos extremistas, né? A Andréia falando, em casa de 2 bombeiros isso se resolve fácil. Só que não, né? Eu tenho os meus, tanto a Carolina quanto o Frederico, tem treinamento de primeiros socorros. O Frederico, olha dois, isso. A Carolina chorando e tentando manter a calma. Calma, gente, ele não tá rotinho, não. Ele tá... Mas aí eu falei, que calma, vamos pro hospital. E saí correndo e fomos. Mas depois, Jefferson, a gente marca com a Daniele um treinamento de inteligência emocional para a gente poder aprender a controlar nossas emoções nesse momento. Pois é desesperador. Olha só, gente, vocês acreditam que já tem 52 minutos de live nesse bate-papo gostoso aqui? Mas nós não estou falando que está terminando, não. Fiquem tranquilos. Eu queria saber umas outras coisas, assim. Agora que vocês, além de trabalhadoras, são também empreendedoras, né? Vocês têm os seus próprios negócios, né? Lá para o patrão, às vezes você dá olha, não deu para vir hoje, você dá uma desculpa, né? Você fala, olha, não deu, né, e tal. Mas no seu negócio, se você falta, a coisa às vezes não anda, apesar de que tem outras pessoas lá para suprir. Como é que é isso? A Dani já falou um pouco disso, dessa responsabilidade que a gente tem de trabalhar fora do horário, a Sandra também, mas como é que é isso? Dá uma diminuída, ou você chama o sócio e fala, olha, agora é minha vez, né? Como é que é a história?
E no caso da Sandra, ela é sócia do marido, né? Como é que explica para o marido? Vamos, né? Para mim, assim, inicialmente na Boali, eu falei para a sócia dar uma diminuída, cuidem aí, né? A gente vai, eu acho que não tem muito uma receita, depende muito de onde você pode. No instituto eu era sozinha, eu não podia. Então, um lado eu falei, ajuda aí, que eu tenho que olhar para esse aqui. Mas tinham pessoas da minha equipe também muito sensíveis, algumas aqui no grupo, inclusive, que entendiam o meu momento. E eu dizia, gente, eu sei que eu deveria tomar uma decisão agora, mas não consigo agora. Deixa isso no início da maternidade, tá, Jefferson? Então eu falei, os primeiros meses, falei, me dá um tempo, vamos fazer o que precisa ser feito, só o que precisa ser feito neste momento. Então eu fui reduzindo o pé no início, agora eu tô retomando, mas assim, essa semana a gente teve reunião de franquia no meio da semana, eu saí segunda, cheguei quarta para quinta, na noite, assim, a gente veio de carro, e na sexta, 3 da manhã, eu estava saindo para Sinop, Mato Grosso. Então, ainda dá essa dor de ter que deixar, né? E eu acho que uma coisa de nós duas, pelo que eu já senti da Sandra aqui, do pouco que ela falou, e que bate muito comigo, é que a gente trabalha em cima de coisas que a gente acredita muito, né? Que são nossos propósitos, assim. Então, tem hora que eu falava assim, eu queria estar na minha casa, mas eu tenho que dar o treinamento. E aí, antes, até o passo de você chegar na frente, pegar o microfone comigo, né? Esse pensamento talvez ainda venha. Mas a hora que você pega e olha para aquelas outras pessoas que estão ali para aprender um pouco mais, para trocar experiência, porque eu acredito que a gente sempre leva e traz também, né? Eu acho que eu sempre aprendo onde eu vou. E aquelas pessoas super abertas, né, estão ali dedicadas àquele momento que você se permitiu a dar. E aí eu agradeço a mim por ter permitido manter as duas coisas da minha vida, agradeço a meu marido, que está cuidando bem, me deixa tranquila, a minha filha, que de certa forma, né, está na minha vida, ainda colabora, e continuo. E ao final, quando a gente recebe os feedbacks, eu até mandei para ele e falei assim, isso faz manter vivo o fato de eu querer estar lá também. Então, querer estar nos dois pontos, né? Que são os feedbacks que a gente acaba recebendo nos finais de treinamento. Então, o propósito é o primeiro ponto. Porque quando é só o dinheiro, aí não vale a pena, eu acho. Aí lógico, você vai fazer porque você precisa, mas você não vai fazer tanto, né? Você acaba limitando. Aí sim, mas eu acho que o propósito ajuda nessa questão de dedicação mais integral às duas coisas, assim. Com o tempo, né? Não no primeiro mês da maternidade, mas agora com um ano, e a gente já consegue equilibrar um pouquinho melhor. A observação aqui, só para passar, a Marisa falando da Sandra, né? Que ela é muito inspiradora ao ser mãe. Aí, vamos nos inscrever, eu e você, Sandra, e a Andréia também está pedindo para os bombeiros também, aprender a inteligência emocional. Eu aprendi uma coisa muito importante, Jefferson, que na verdade é pedir ajuda, sabe? Eu sozinha, numa cidade sem família, eu precisava de apoio. Eu tive muito apoio das minhas colegas professoras, dos lugares que eu trabalho. Felizmente, eu consegui conquistar amizades que são amizades que puderam me ajudar, conversar comigo, pessoas não que viessem na minha casa me ajudar a cuidar da minha filha, mas que me abrissem a cabeça. Então, pedir ajuda, eu acho que é muito importante, e eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso. E eu não sabia, e é uma coisa que eu quero colocar, eu não sabia pedir ajuda. Eu achava que eu ia conseguir de uma maneira ou outra sem pedir ajuda. Hoje, eu aprendi a pedir ajuda. Então, eu peço ajuda para quem pode me ajudar. Se eu não acho ninguém que pode me ajudar, eu vou tentar o caminho mais difícil, que às vezes é estudar, aprender. Por exemplo, eu estou estudando podcast porque eu falo, eu tenho que estudar esse negócio, como que é isso? Como que faz isso? Vou fazer um curso, vou descobrir como é que é. De repente a gente faz um programinha, podcast e tal. Então,
eu acho isso vontade, igual a Daniele falou. Então, você tem sonhos, você tem propósitos, você quer fazer, você vai fazer. Você pode pedir ajuda, você pode ter sua rede de apoio, você pode correr atrás daquilo que você quer. De alguma maneira, isso vai acontecer. E hoje, a situação hoje é muito mais satisfatória do que antes, no sentido de você querer aprender algo. Hoje você tem as redes sociais, eu estou fazendo 2 pós online, eu estou fazendo esse curso de podcast online. Então, assim, eu estudo na hora que cabe para estudar, entendeu? E na hora que eu consigo. E estudando, a minha mente fica mais inquieta e eu consigo criar com mais qualidade, com mais naturalidade e de uma forma mais segura. Então, aquelas mães que querem empreender, elas têm que ter propósito, elas têm que saber que elas podem e devem pedir ajuda, elas também têm que estudar, porque o mundo mudou. Eu tenho uma idade que essas coisas de hoje não existiam. Quando eu era mais nova, quando eu tinha a idade da Daniela, por exemplo, ainda não tinha tudo isso. Então, assim, eu aprendo, eu tenho vontade de aprender, embora seja mais velha e tenha situações adversas com as quais eu tenho que lidar no dia a dia. O propósito, a vontade de aprender e saber pedir ajuda, para mim, é uma coisa que ajudou. Vocês acham que hoje em dia é muito comum a gente ver comunidades de tudo? Vocês acham que o Brasil ainda explora pouco as redes de apoio, as comunidades para mães, para pais? Nós somos ainda muito herméticos com relação a isso? Eu conheço redes grandes, né, boas, assim, principalmente a amamentação, que a Sabrina falou, que ela própria me apresentou, mas eu acho que são poucas e muito pouco divulgadas. As pessoas conhecem pouco. Eu mesmo fiquei sabendo pela Sabrina e mais uma pessoa me indicou. Então, e olha que eu conheço bastante gente, para entender, assim, que não é uma questão tão difundida as redes que existem, né, e são poucas redes. Acho que E realmente essa rede de apoio é muito importante, assim, para suavizar, né? Só não pode ser mais um ponto de ser refém. Não significa que tá ali é o correto sempre para todo mundo. Cada um é uma história, gente. A Sofia, agora ela tá começando a dormir, mas não dorme a noite inteira. A filha da minha amiga dormia desde um mês, assim, a noite inteira. Aí eu ficava olhando e falava, mas se a minha filha dormisse a noite inteira, eu ia descansar. Aí no outro dia eu ia estar mais tranquila. Gente, esquece, essa não é a minha filha. Até porque eu não sou a minha amiga, que é muito mais tranquila do que eu, né? Então, ela é filha da Daniele. E aí, eu tô dizendo também porque a gente tem ilusões de mãe. A gente fica comparando com o filho dos outros e falando, mas se meu filho fosse bonzinho assim, se meu filho dormisse desse tanto assim, a minha vida ia ser mais fácil. As dores são muito diferentes para cada um. E a minha filha é aceleradíssima e dorme pouco e é assim, né? Então, acho que uma palavra também que eu fiquei pensando enquanto você falava, Sandra, é resiliência, né? Isso. Quando a gente vai, às vezes fala assim, vou desistir de tudo, aí você respira, volta, dorme, e qual é o meu propósito, onde eu quero chegar? Porque se a gente desistir na primeira vez que dá vontade, a gente desiste mesmo, e muitas vezes. Então, essa resiliência de, às vezes, não vai dar como a gente quer, e ok, tenta de novo, acha outro caminho, e vai se descobrindo. Isso mesmo. Na pesquisa aqui que eu fiz para bater papo com vocês, né, eu descobri um negócio muito bacana. Foi uma dica da Carol, minha filha, né? Existem agora coworkings para mamães trabalhadoras. Gracinha. Isso, aqui em Goiânia ainda não localizei, mas existem, se você pesquisar na internet, coworking para mães. Então tem berçário, tem lugar, sabe, de fazer trocador, ambientes compartilhados que priorizam, que dão atenção para aquela mãe que quer trabalhar, que quer empreender. Achei isso o máximo. Modelo de negócio muito focado na realidade atual, né? Acabam atendendo não só as mães, como os pais também, porque a gente agora tem uma realidade de pais solteiros também, né? Mas achei muito legal, muito legal. Então, a vida ensinando que a gente precisa prestar atenção nessas dores que vocês sentem. Né?
Eu tenho 2 sobrinhas, uma sobrinha que recebeu um diagnóstico assim, olha, infelizmente, você não poderá engravidar. Né? E ela tem 3 filhos hoje. Ela quer matar a médica até hoje, porque foi numa dessa aí que ela engravidou. Já que não... Então não vou usar mais preservativo, não vou engravidar mesmo, né? Não vou usar mais anticoncepcional. Ops. Aí a médica fala, ops, errei. Tem 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E a Aline, que está aqui nos assistindo, tem 2 meninos, e ela quer ter uma menina. Então, então ela vai partir para o terceira tentativa aqui de ter menina. Eu espero que venha uma menina, né? Porque senão ela vai ter a 4ª, a 5ª. O que vocês pensam? A Carolina, minha filha, que está com um bebezinho de 25 dias, disse assim, eu vou pensar 2 vezes para saber se eu vou ter outro filho agora. E talvez não seja mais parto normal, pai. O que vocês pensam disso? A maternidade trouxe uma perspectiva de família grande para vocês? Também não. Assim, meu marido já tem... vamos para as... Eu vou brincar que são desculpas verdadeiras, tá bom? Meu marido já tem 2 filhas, então com a minha já são 3, já tá tudo bem, ela já tem 2 irmãs. Assim, é claro que isso justifica, mas não justifica. Eu brinquei que é desculpa verdadeira, porque assim, eu realmente... É uma experiência única. Meu marido às vezes fala para mim assim, nossa, o que a gente fez com a sua vida, né? Porque assim, a presença dos 2 mudou muito tudo que eu fazia. E eu já até disse para ele assim, que as experiências que eu tenho como mãe, os momentos que eu tenho assim, eu, ele e ela ali, não teve viagem para Las Vegas que compensasse, entendeu? Assim, não teve nenhum outro momento que eu vivi que fosse tão completo. Completo no sentido de você não sentir falta de nada. Às vezes você está lá no exterior, conhecendo várias coisas que eu adoro, muito legal, e ainda tem um pedacinho de você que diz, algo ainda falta, né? E os momentos da gente ali no sofá brincando são momentos completos, às vezes cansado, mas completo. Então, é uma delícia, sim, mas para mim vai ser a única experiência como mãe, assim, e realmente me conforta ela ter 2 irmãs, sabe? Porque senão talvez eu ficaria na culpa, voltando para a culpa da maternidade, eu ficaria na culpa de, eu preciso dar uma irmã para ela, e eu tenho uma desculpa, porque eu não preciso dar uma irmã, ela já tem 2, tá tudo certo. Então eu não planejo. Se acontecer, mas não é nada que eu planeje ou pense, não. Se acontecer, vai ser ups. No meu caso, eu entraria naquela estatística de mãe e vó, né? Então, melhor não, né, gente? Então, melhor parar por aqui. Mas você teve filho com quanto, Sandra? Com 42. Eu tive filho com 42. Então, o que acontece? Eu me sinto muito motivada com cada passo, cada aprendizagem da Valentina, cada realização dela, e eu me sinto também muito responsável em oportunizar isso para ela. Isso toma muito tempo e não cabe na nossa vida aqui, entendeu? A nossa vida aqui já é mais fechadinha assim. Mas a Valentina, ela é uma espécie de... Ela é uma criança que, ao contrário do que diz o padrão diagnóstico, né? Ao contrário do que diz o diagnóstico de autismo por aí, ela é muito comunicativa. Então, ela gosta muito de gente. E ela me faz passar muita vergonha, né? Então, assim, é inusitado, divertido. Então, ela chega no elevador, ela olha para uma pessoa e fala assim, você gosta de rock? Aí a pessoa fala, eu gosto. Aí ela faz assim... dança rock para a pessoa, né? Como se ela estivesse agradando a pessoa. Ou ela tem ideias assim que surgem pura e lindamente dela. Tem coisas que brotam da ingenuidade dela, que brotam da autenticidade dela, da inteligência dela. Não são todas as crianças autistas que são extremamente inteligentes, né? Muitas vêm com deficiência intelectual. A Valentina não tem essa comorbidade, mas a gente sabe que é difícil. Mas em tudo tem magia.
Porque você pode perguntar para uma mãe que tem um filho com muito comprometimento se ela trocaria. É a história do filho do Jefferson. Ele não desistiria, ele não trocaria, ele continuaria. E assim, o apoio, gente, vem de todos os lugares possíveis. No meu caso, aqui em Goiânia, sem conhecer ninguém, parecia que eu conhecia todo mundo, porque eu recebi tanta ajuda, tanta indicação, que eu falei assim, gente, eu me senti abraçada. Porque eu não conhecia médico, eu não conhecia psicólogo, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, não sabia o que era crer, não sabia nada disso. Eu fui muito ajudada. E eu estou naquele momento de devolver, sabe? E eu venho experimentando isso. Então, eu tenho experimentado essa devolução, que é como vocês têm falado das empresas. As empresas, né, oportunizar para as outras pessoas que vêm participando de uma situação parecida com a sua, uma facilidade, facilitar um pouco o caminho, sabe? Isso não vai me custar. E acontece. É isso mesmo. A Aline aqui falando, né? Sobre a maternidade. Vamos povoando a terra, né? De acordo com ela... Só não pode aglomerar, Aline. Inclusive, ela, como enfermeira, é a que tem dado suporte na família para esse negócio de orientações, né? Uhum. Meninas, muito obrigado. 1h10. Passou rápido demais. Vocês foram lindas comigo. Obrigado. Gastem aí um tempo para se despedirem dessa plateia que nos privilegiou por essa 1h10. Tá bom. Gente, obrigada, tá? Eu agradeço ao Jefferson, ao pessoal da Ninho, agradeço a Daniele com a paciência para escutar essas narrativas, né, Daniele? Foi ótimo, adorei. Agradeço todo mundo que adorou, que bom, eu também adorei. Estou até tendo umas ideias aqui. Então, olha só, muito, muito bom falar. A gente no começo vai ficando um pouquinho tímido, vai vendo que caminho isso, né? Vai tomando, e aí quando a gente está mais à vontade é que a gente coloca mesmo tudo aquilo que o Jefferson falou. A gente bota nossa experiência para fora e eu espero ter ajudado alguém, tá? Um beijo para todos. Quero agradecer também a todos que eu convidei que veio, a todos da Ninho. A Ninho, primeiro, por ter convidado, né? O Jefferson sempre sensível a muitos assuntos que eu converso, assim, e conheço, mesmo às vezes não conversando tanto, eu percebo na Ninho um grande parceiro. Agradecer todas as pessoas que tiveram a sensibilidade de entrar. É um tema que não é popular, talvez, no mundo do empreendedorismo, mas é tão importante falar, porque é falar daquilo que, às vezes, a gente tem um pouco de vergonha de falar, porque é a nossa sombra, né? Falar que, às vezes, eu fui fraco, às vezes eu tive medo, é a nossa sombra, mas que é tão importante, porque é libertador poder olhar para a sombra e ver que é de todas nós. Olha, a Sandra tem, eu tenho, quantas mães falaram aqui das suas dores, das suas culpas, das suas sombras, né? Então, foi muito gostoso ver tudo isso, sentir tudo isso de novo, porque cada vez que a gente conta, a gente lembra, a gente sente, a gente experiencia, né, isso em nós de novo, e reforça em mim a importância de sermos companheiros, parceiros, estarmos juntos, né, olhar colaborativamente. A Sandra me falou ali que teve ideias, né, eu já tive ideia de alguém que eu conheço que trabalha com autismo em Rio Verde, que pode somar com a Sandra, porque são duas pessoas que têm esse propósito, e por que não a gente que está aqui no meio faz a integração? Então, eu acho que se a gente se unir e se ajudar aí como rede de apoio, né, de mães trabalhadoras, vai ser muito bacana, que a gente ganha, o mundo ganha mães melhores e a gente ganha mulheres melhores também, mais tranquilas e mais libertas de alguns preconceitos. Tá bom? Então, gratidão, Jefferson, pelo convite. Obrigada, Sandra, pela parceria, foi ótimo te conhecer sua história. Muito bom, obrigada, gente. Eu quero agradecer a vocês duas mais uma vez. Obrigado, lindas. Gratos, eu e o Israel, pela presença de vocês. E agradecer também a todos que estiveram conosco até agora, né, nos ouvindo e participando intensamente. A live mais animada que nós fizemos nesses meses todos. Muita gente falando, isso eu acho
E é isso que a gente leva para a vida, né? A gente precisa fazer essas coisas que a gente gosta. Obrigado a todos que têm nos prestigiado. Semana que vem nós vamos falar um pouco sobre coisas do agronegócio, ciência, tecnologia no agronegócio, né? Se tiver alguém aqui que goste dessa temática, né, vem aí na terça-feira que vem, tá? Obrigado, boa noite a todos, bom fim de dia, né? Até terça-feira. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.